pessoal! Hoje a gente vai lembrar um pouquinho sobre as matrizes, tá? Mas antes, não esquece, te inscreve no canal, dá um like e compartilha. Agora vamos lá? Matrizes. Lembrando, a matriz sempre vai ser representada, um exemplo, tá? Que eu tenho uma matriz 3 por 2. O que é isso? Isso aqui significa que eu tenho 3 linhas e 2 colunas. A minha matriz vai ser representada assim. IJ. O que é IJ, professora? I vai ser a minha linha e J a coluna. Então, aqui, ó, eu vou ter nessa matriz 3 linhas e 2 colunas. Um exemplo de matriz 3 por 2 pode ser 2, 3, 5, ó, 3 linhas. Então, eu vou ter 3 linhas, 2 colunas. 4, 1, 3. Essa aqui é uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, ó. Linha, linha, linha. Coluna, coluna. Quando for uma matriz quadrada, o número de linhas vai ser igual ao número de colunas, sempre. Então, se eu tiver 2 linhas, eu vou ter 2 colunas. Se eu tiver 3 linhas, 3 colunas. 4 linhas, 4 colunas. Esta é uma matriz quadrada. Então, uma matriz A2 por 2 é uma matriz quadrada, ó. Então, eu tenho número de linhas igual ao número de colunas. Exemplo, 1, 2, 3, 4. Agora, eu quero saber o traço da minha matriz. Como que eu calculo o traço da minha matriz? Eu vou somar os elementos da minha diagonal principal. 1 mais 4 igual a 5. Esse é o traço da minha matriz. Quem é minha diagonal principal? Quem é minha diagonal principal? A minha diagonal principal vai ser sempre na direção aqui, ó, daqui de cima, que é o meu primeiro número, que eu vou chamar ele de A11, na diagonal. Vou descendo, ó. A minha diagonal principal aqui seria qual? Dá para fazer aqui? Diagonal principal? Sem ela ser quadrada? Não, eu não consigo, eu só consigo fazer diagonal principal ou secundária, que ela é de lá para cá, se a minha matriz for quadrada. Aqui, ó, lembra que a gente falou que matriz ela é representada por A e J, né? Pode ser B, matriz C, depende da letra que é o que eu vou chamar minha matriz. Mas sempre vai ser IJ. O I é minha linha e J a coluna. Vocês já devem ter visto, né? Com certeza vocês viram comigo isso ano passado. Como que eu represento uma matriz, ó. Por que aqui é A11? Porque essa posição aqui, ó, é A11, porque ele representa a minha primeira linha e a minha primeira coluna. Esse aqui, A12, ele vai ser a minha primeira linha, ó. Linha, linha, mas ele tá na minha segunda coluna. Então, ele é o A12, primeira linha, segunda coluna. Esse aqui de baixo, A21, segunda linha, primeira coluna. E o A22, segunda linha, segunda coluna. Assim sucessivamente. Aqui poderia ser, ó, o A13, o A23. Aqui embaixo também poderia continuar aqui embaixo, ó. A31, A32, A33. Por quê? Porque eles estão na terceira linha, então o primeiro número vai ser sempre linha, na terceira linha, e aqui as colunas, terceira coluna. Um exemplo de uma matriz aqui, ó. A matriz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu tenho essa matriz aqui, ó. Matriz A, 1, 2, 0, 3, 4 e 6. Eu quero saber a posição do meu elemento A11, A23, A22 e A13. Eu tenho que saber isso aqui. Como é que eu vou saber isso aqui, ó? Qual é o meu elemento que está na posição A11?
vai ser qual? O elemento que tiver na primeira linha, mas também ele tem que estar na primeira coluna. Qual é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? Aqui, ó. A11. Primeira linha, primeira coluna. Então, meu A11 vai ser o número 1. A23, ele tem que estar na segunda linha e na terceira coluna. Qual é o elemento que está na segunda linha? Ó, essa aqui é a minha segunda linha, ó. E a terceira coluna é o 6. Segunda linha, terceira coluna, ó. Coluna, coluna, coluna. Então, a terceira coluna é o 6. A22, segunda linha, segunda coluna, ó. Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna, ok? 4, ó. Ele tá na segunda linha e segunda coluna. E o A13. Ele vai estar na primeira linha e na terceira coluna. Então, aqui a primeira linha, a terceira coluna vai ser quem? O 0. Então, aqui, ó, só para lembrar de novo, né? Matriz quadrada, eu sempre vou ter o mesmo número de linhas, vai ser igual ao número de colunas. Então, se eu tiver 3 linhas, eu tenho 3 colunas. Se eu tiver 2 linhas, eu tenho 2 colunas. Se eu tiver 4 linhas, eu vou ter 4 colunas. Matriz linha, como o próprio nome já está dizendo, ó, eu só vou ter uma linha. Então, um exemplo de matriz linha pode ser, ó, só uma linha. E a matriz coluna, a mesma coisa, só vou ter uma coluna. Ok? Lembrando também que as matrizes, elas sempre vão ser representadas por colchetes, parênteses ou então colunas, ó. Sempre eu vou representar a minha matriz por parêntese, colchete ou barras, né? Colunas. Sempre vai ser representado. É a mesma coisa, tá, pessoal? A representação não importa se é parêntese, colchete ou coluna. O que importa é o formato da minha matriz, se ela é quadrada, se ela é linha, se ela é coluna, se ela é uma matriz 3x2, 4x5, depende, tá bom?